Hoje, o Perfil Médico preparou uma matéria mais do que especial. Isso mesmo, uma história de superação, de propósito, que vai contar como uma vida teve que se superar para continuar cuidando de outras vidas. A vida do cirurgião ortopedista Guilherme de Freitas parecia seguir o caminho que ele havia planejado desde jovem: cuidar das pessoas através da medicina. Mas aos 33 anos, um acontecimento raro mudaria completamente essa trajetória. Hoje, médico, escritor e exemplo de superação, ele transformou uma das experiências mais difíceis da sua vida em uma mensagem de esperança. Aos 33 anos, Guilherme sofreu um AVC raro, conhecido como Síndrome do Encarceramento, uma condição neurológica grave que altera drasticamente a capacidade de movimentação e comunicação. Não, é uma situação assim, é triste, porque tinha mais ou menos noção daquilo que o médico que estava tratando dele tinha comentado. Quer dizer, no momento que se pensava que ele ia ter uma vida vegetativa. Então não teria mais aquilo que aquela vontade, aquela gana de se fazer o que ele sempre gostava, que era trabalhar e divertir. Então a gente esperava que, de fato, não houvesse melhora. Porque na realidade ele ficou mais de 30 dias vegetando. Só mexia com o olho, para cima e para baixo, para cima e para baixo. E devagar ele recuperou muita coisa. Quer dizer, não está uma pessoa absolutamente normal, tem um monte de limitação, mas o importante é que o intelecto e aquela vontade que ele sempre teve, ela continua presente. Eu não acreditava que eu estava fazendo um socorro para o meu filho. Quando eu cheguei lá, ele já estava desacordado. Mas assim, eu não queria pensar nada naquela hora, só em chegar no hospital, ligando com o celular, prevenindo as equipes de urgência para nos esperar, e eu deixava para sofrer depois. Depois eu penso o que vai fazer. Agora vamos correr, chegar no hospital, entubar, arrumar um serviço médico, um socorro adequado, depois a gente vê o que vai acontecer. Foram dias de angústia, medo e oração. Para a família, começava uma batalha que ninguém estava preparado para enfrentar. Primeiro, a minha mãe ficou uma grande parte do tempo com ele em Goiânia e em São Paulo. Então, primeiramente foi lidarmos eu e meu pai morando em casa sozinhos, com a ausência deles, né? E ter que dar o suporte emocional para minha mãe viver aquilo fisicamente sozinha, né? Era muito pesado, muito pesado. E eu sempre tive uma conexão muito especial com ele. Então, não poder falar com ele era muito difícil, muito difícil. Graças a Deus a gente passou por isso, né? E ainda passamos por isso, né, com as dificuldades, que é uma vida adaptada. Mas, assim, graças a Deus ele tá vivo e, assim, acho que a parte de não poder falar, tocar no dia a dia, saber o que estava acontecendo, era o mais difícil. Ele que dava mais vida para a família. Porque é animado, festeiro, é o que levava festa para casa do pai. E eu sempre tive uma afinidade muito grande com ele. Depois desse episódio, lógico, teve período do susto. Ele, lógico, ele abateu. O meu irmão, principalmente, abateu muito. Desmotivou ele um pouquinho. E houve muita coincidência, a ressonância magnética do hospital que estava parada voltou a funcionar um dia antes, e o neuro estava lá, fez o exame, aquela situação toda. Foi já começou, aquela derrota já começou vitoriosa, né? Então, daí para diante as coisas foram se exacerbando. Depois veio um médico lá de São Paulo, quando ele chegou aqui, falou assim, olha, ele vai ficar na síndrome do locked-in, a única coisa que ele vai fazer da vida é mexer o olho para cima e para baixo. Durante esse período todo,
Foi uma agonia que ele se comunicava conosco depois de sair do coma, lógico, piscando o olho. Então era uma dificuldade muito grande e a gente ficava assim, né? E ele em coma ainda, eu falava no ouvido dele: calma, Guilherme, calma, que tudo vai dar certo. E por aí foi andando a vida. Eu sei que um belo dia depois, quando ele já estava numa fase mais evoluída, né? Pulando várias etapas, lógico, numa fase mais evoluída, quando a Leila estava lá em São Paulo, eu fui lá também para vê-lo, e ele já estava quase que caminhando com o apoio do andador. Quando o médico viu, ele falou: esse é o Guilherme? É. Meu Deus do céu, eu nunca mais dou um diagnóstico desse para um paciente meu. Após sofrer ao AVC, Guilherme precisou reconstruir a própria vida. Atividades simples ganharam novos significados. Cada conquista passou a representar uma vitória. Dr. Guilherme, dentro da característica física dele, tem muitos questionamentos. Esses questionamentos estão passados nele na questão de fala, se ele entende, se ele consegue contactar com as pessoas. E isso o Dr. Guilherme tem preservado. E a luta que eu vejo do Dr. Guilherme é justamente isso. Mostrar que ele pode ser capaz, que ele está indo trabalhar, que ele consegue exercer sua profissão. Ele não cancelou seu registro médico. Mediante a isso, as pessoas o que fazem com seu profissional? Se aposentam. O Dr. Guilherme é um profissional ativo da medicina. Ele consegue todo dia elaborar desafios, tanto para a equipe que cuida dele, como eu, como os cuidadores, como outros profissionais que estão com ele. E isso para a gente assim, é satisfatório, porque a consciência do Dr. Guilherme ficou extremamente preservada. Um cara que está lutando todos os dias para estar melhor e dá palpite nos atendimentos, consegue trabalhar juntamente com a gente na questão de propiciar a ele queixas físicas que pode ajudar ele na capacidade motora e neural dele. Por trás de cada avanço, existe uma rede de apoio formada por profissionais, amigos e familiares, mas também uma força de vontade admirada por todos que convivem com ele. Os desafios de estar com ele estar sempre junto com ele, né? Que não são coisas fáceis, né? Hoje está mais fácil que antes, né? No começo foi muito difícil, né? A minha segunda passagem aqui, então no começo foi muito difícil, né? Porque ele estava desenvolvendo ainda, né? Essa parte de evolução para começar a fazer os atendimentos, andar igual ele estava andando lá no começo, né? Hoje está mais fácil. Antigamente o pessoal, a gente usavam 3, 4 pessoas para estar em torno dele, né, para estar fazendo essa questão aí. Agora hoje já está bem melhor, né? O Guilherme ele teve uma evolução sensacional. Ele teve um AVC raro, e esse AVC normalmente ele compromete todas as funções motoras da pessoa, levando ela até ficar ficar acamado de fato. E o Guilherme, como vocês vão poder ver nas imagens, ele caminha, ele faz exercício físico, ele faz várias atividades que muita gente que está no sedentarismo não faz. Então é uma vitória enorme. Uma pessoa que deveria estar, poderia, né, tinha uma grande chance de estar acamada, hoje fazer atividade física como uma pessoa qualquer, né? Ele melhorou a expansão pulmonar, ele consegue fazer alguns exercícios que antes ele não conseguia fazer, teve bastante evolução. No caso do Guilherme, ela ajuda a motora, a fisioterapia motora, que ele faz todos os dias, a fortalecer todo o sistema locomotor dele. A fisioterapia motora junto com a respiratória, ela traz um avanço muito grande, unindo as duas. Nesse tratamento todo, o que nós ganhamos muito com o Guilherme foi a melhora da fala dele, a melhora de toda a parte global dele, que ajudou também na minha área, né? Porque a minha área, o trabalho é mais direcionado à parte da mastigação, da deglutição, que é uma função que é muito alterada, que está muito alterada, que é uma luta constante nossa em relação à fala dele de um modo global. Antes da doença, Guilherme conhecia a dor pela perspectiva médica. Depois dela, passou a compreendê-la também como paciente. Bom, ser paciente do Dr. Guilherme, para mim, foi uma surpresa.
que apesar da limitação dele, ele não deixa de passar para a gente a explicação dele. Para mim, a explicação dele é muito nítida. Passa uma confiança e tanto. Às vezes eu chego desanimada, com medo que eu tive problema com a cirurgia. E às vezes eu chego desanimada e pergunto, doutor, será que dessa vez vai? Será que dessa vez não vai dar problema? E ele sempre fala positivamente para mim. Vai dar tudo certo, sua cicatriz vai ficar perfeita, sua cirurgia vai ficar linda. E isso dá uma energia pra gente. Ele consegue transmitir essa confiança pra gente que de fato vai dar tudo certo. A medicina continuou fazendo parte da sua história, mas agora carregando uma sensibilidade construída pela própria vivência. Ele tocava. É uma coisa maravilhosa. Poder ser útil novamente. Foi também durante esse processo de reconstrução que nasceu um novo capítulo, a escrita. E eu me sinto um pouco culpado, responsável de ele ter tido esse lance de escrever livros. Porque eu falei, Guilherme, calma, você vai escrever um livro da tua vida. Aí eu comecei a falar, ele me olhou assim, e eu falei assim, meu Deus do céu, eu botei um negócio para ele que eu não sei se ele vai conseguir, mas vou adiante. Olhei lá, vi na parede, o número do quarto que ele estava era número 65. Aí eu já parti com uma ideia, o título do teu livro vai ser o Quarto 65. Aí o pessoal do marketing foi, ajeitou, ele já estava numa fase mais evoluída também, ele tinha uma janela do lado da casa dele, colocaram na posição, e aí criaram o nome do livro, O Quarto 65, Uma Janela para a Vida. E foi o sucesso que todos nós sabemos, né? Isso é fantástico, porque ele arruma glamour, serenidade, puxa na cabeça coisas lindas para colocar no papel. E é difícil escrever, mas ele consegue. Na obra, Guilherme compartilha lembranças, sentimentos e aprendizados de um período que transformou para sempre sua forma de enxergar a existência e já tem projeto para novas obras. A história de Guilherme é marcada por desafios que mudaram seus planos, mas não seus sonhos. Médico, escritor, filho, irmão, cidadão atuante e inspiração para quem acredita na força da superação. Ele continua médico, com as limitações dele, os diagnósticos dele são maravilhosos. E ele continua atendendo e gostando de atender e superou essas dificuldades, apesar dele precisar de auxílio, ele consegue executar exatamente como ele fazia quando era criança. Muito veloz, escreve isso, faz aquilo. Então, tudo ao mesmo tempo, ele vai fazendo muita tarefa. Eu acho que agradecer primeiro a Deus, né? Segundo a ele mesmo, porque eu não tenho o ânimo que ele tem, de maneira alguma. Quer dizer, aquela vontade, aquela gana que ele tem é dele. Quer dizer, eu estaria na metade do caminho até hoje. Oi, agora, para mim, é poder escrever